Olá a todos! Vamos continuar aqui com mais um estudo do livro Vinha de Luz, de Francisco Cândido Xavier, pelo Espírito de Emmanuel. Que possam ser todos bem-vindos aqui no canal da Associação Espírita Lauro Machado. Vamos continuar aqui com o estudo. A lição que vamos estudar é a de número 65. Cultiva a paz. E se ali houver algum filho da paz, repousará sobre ele a vossa paz. E, se não, ela voltará para vós. Olha só. Então, nesse trecho aqui, Emmanuel já pega esse trechinho para depois fazermos uma reflexão sobre a lição. Nesse trecho do Evangelho, que está em Lucas, no capítulo 10, no versículo 6, né? É dito por Jesus. E nesse trecho do Evangelho, Jesus falava sobre as recomendações que ele faz aqui aos discípulos, de como eles deveriam, né, proceder com as pessoas nas cidades e nas casas em que eles fossem se hospedar, né? Porque também lidar com a pessoa, com pessoas, com o público é complicado. Porque por mais que a gente tenha a melhor das intenções, não agradamos a todos, né? Nem Jesus agradou a todos. Então, ele já fazia essa recomendação aos discípulos, né? Mas também podemos entender dessa forma, para que eles, né, não ficassem com raiva, com mágoa, não aceitassem assim, nenhum tipo de provocação das pessoas que não quisessem ouvir a palavra do Evangelho. Pode ser que eles tenham sido expulsos de alguma casa, ou então alguém ter querido assim agredi-los. Então tudo isso, Jesus já fez essa recomendação, porque assim, não guardar mágoa, não guardar rancor. As pessoas não queriam ouvir a palavra do Evangelho, não tem problema. Eles continuam com a paz dele, deixa as pessoas com a paz que elas estivessem naquele momento, e aí eles continuariam a divulgação desse Evangelho, né, em outra cidade, em outras casas, mas sempre fazendo essa saudação, né? A paz seja convosco, ou a paz esteja nessa casa. Muitos acreditam que a paz é simplesmente ficar na sombra e água fresca, né? Não ter perturbação, ficar longe de algum problema, de alguma violência, ou quando se está longe de algum barulho, de alguma agitação. Mas a paz é muito mais que isso. E o interessante é que quando alguém faz aniversário, nós também temos o hábito de dizer para a pessoa muita paz. No ano novo também costumamos desejar isso às pessoas, né? Mas aí nos perguntamos, qual paz é essa, né? Qual paz? Porque essa paz aqui é somente uma paz aparente. É a paz do mundo. É uma paz exterior. É uma paz aparente. Um bem-estar aparente. Porque perdendo isso, né, que você acredita, que eu acredito ser a minha paz, a minha felicidade, ela não foi edificada por dentro, e aí eu acabando perdendo isso que eu acredito ser a minha felicidade, a minha paz, perdendo essas coisas materiais, eu perco também a minha paz.
porque ela não foi assim edificada por dentro. Porque a paz, a felicidade, esse reino dos céus, esse reino de Deus, inicia dentro de nós. Inicia dentro de nós, quando estivermos exercendo o amor. E como podemos exercer esse amor? Fazendo o bem, exercendo a caridade, o amor ao próximo, o perdão. Mas isso não é assim já, não é assim para já. Vamos aos poucos, construindo, trabalhando tudo isso dentro de nós. Mas aí a pergunta que fica é: se estamos fazendo isso? Porque só assim vamos estar na vivência das leis de Deus, que é essa lei do amor. Nos afastando dessa lei, nós deixamos de ter essa paz. E aí ficamos mais infelizes e deixamos de ter paz. E a paz interior, essa que vamos construindo por dentro, a conhecida como a paz do Cristo, é as nossas virtudes que a gente vai construindo, conquistando, é o nosso trabalho, a consciência do dever cumprido e buscando na luz, nos ensinos de Jesus, né, no seu evangelho, o nosso caminho para seguir, o nosso roteiro para a vida toda. Aí sim vamos estar conquistando, construindo e trabalhando essa paz dentro de nós. A lição continua com Emmanuel falando o seguinte: em verdade, há muitos desesperados na vida humana, mas quantos se apegam voluptuosamente à própria desesperação? Olha só, né? E tem realmente pessoas, né, que se apegam mais no negativismo, no desespero, no nervosismo. E quando a pessoa, além de tudo isso, não acredita em algo de bom, em algo que possa ainda acontecer até no mundo. E vamos assim, desse modo, caso a gente crie isso aqui na nossa vida, de se tornar uma pessoa negativista, vamos estar nos acostumando a estar sempre reclamando e não vendo nada de bom na vida. E sempre revoltado e insatisfeito. Eu conheço uma pessoa que, quando ela vê uma mulher grávida, ela diz assim: ah, eu não sei por que essas mulheres ainda colocam crianças no mundo. Quando vê uma criança pequena, ela diz: ah, eu tenho tanta pena dessa criança. E quando eu pergunto por quê? Ah, porque essas crianças de hoje em dia tudo vai sofrer no futuro. Mas se pensarmos assim, quem está fazendo esse futuro para essas crianças que estão ainda aí na infância, ou para as que virão, somos nós. Nós estamos fazendo esse futuro para as crianças. E vamos então fazer o possível para entregar para elas um mundo melhor. Vamos também ensiná-las a cuidar mais da natureza, né? Dos rios. Porque de tempos em tempos são tirados toneladas de sujeira, de lixo do mar. Ensinar para essas crianças a respeitar mais os seus pais, os idosos, os animais, a cuidar de tudo, para que aí sim elas possam ter um mundo e um futuro melhor. Então quem faz o futuro para essas crianças somos nós. Então isso não quer dizer que elas vão sofrer. Pode ser que elas venham já viver num mundo regenerado, né? A lição continua, Emmanuel falando assim:
Quantos revoltados fogem à luz da paciência? Quantos criminosos choram de dor por lhes ser impossível a consumação de novos delitos? E aí a pessoa às vezes está até num leito de hospital, mas ela fica revoltada, ela fica reclamando, não porque ela quer restaurar a sua saúde, é porque ela lamenta não poder continuar fazendo mal a outros. Então olha só o que Emmanuel fala aqui na lição. Quantos tristes escapam voluntariamente às bênçãos da esperança? Para que um homem seja filho da paz, é imprescindível trabalhe intensamente no mundo íntimo, cessando as vozes da inadaptação à vontade divina e evitando as manifestações de desarmonia perante as leis eternas. Todos rogam a paz no planeta, atormentado de terríveis discórdias. Olha só, na maioria das vezes queremos a paz de Jesus, queremos a paz no mundo, né? Mas não queremos mudar o nosso proceder. Nós queremos que as coisas mudem, mas nós mesmos não queremos mudar. Se nós fôssemos mais resignados à vontade de Deus, que só quer o nosso bem, e não ficarmos lutando contra, por não aceitar e não compreender essa lei, aí nós seríamos mais felizes e teríamos essa paz dentro de nós. A lição continua com Emmanuel falando o seguinte: mas raros se fazem dignos dela. Exigem que a tranquilidade resida no mesmo apartamento onde mora o ódio gratuito aos vizinhos, né? Então, às vezes nós vivemos na nossa casa, com os nossos familiares, e querendo essa paz aos outros, nós às vezes fazemos um verdadeiro martírio, né? Um tormento à vida do outro dentro do nosso lar. E não tem como eu querer, eu desejar a paz dos outros, se dentro do meu lar eu perco a paciência com as pessoas e não tenho o mínimo de respeito, não tenho o mínimo de paciência. E temos justamente na família a oportunidade de exercer essa paz em nossa família e dentro de nós, sendo mais amorosos e compreensivos com aqueles nossos entes queridos ali que residem na mesma casa, ou como diz aqui, no mesmo apartamento, né? E também com os nossos vizinhos, que não deixa de ser também a nossa família. É a nossa família universal. Às vezes o vizinho tá tão próximo, tá ali, ó, parede com a gente, então é praticamente vivendo ali com a gente. É a oportunidade que a gente tem de praticarmos a caridade, o amor, a paciência e ir, a partir daí, construindo essa paz dentro de nós. A lição continua falando o seguinte: reclamam que a esperança tome assento a inconformação e rogam a fé lhes aprove a ociosidade no campo da necessária preparação espiritual. Para a esmagadora maioria dessas criaturas comodistas, a paz legítima é realização muito distante. Em todos os setores da vida, a preparação
e o mérito deve anteceder o benefício. Ninguém atinge o bem-estar em Cristo sem o esforço no bem. Sem disciplina elevada de sentimento, sem iluminação do raciocínio. Olha só. Então, no momento do reencarne, quando está sendo tudo lá, tendo um grande planejamento, nós aceitamos as provas e expiações a serem passadas aqui na Terra. Só que aí chegando aqui, no momento de vivenciá-las, o que a gente faz? A gente reclama, a gente não aceita, a gente se revolta. E Emmanuel fala aqui na lição que precisamos de vontade firme para mudar isso dentro de nós. É preciso uma força de vontade. E essa vontade, nessa luta, tem que ser ativa, tem que ser constante. A lição continua falando o seguinte: antes da sublime edificação, poderão registrar os mais belos discursos, vislumbrar as mais altas perspectivas do plano superior, conviver com os grandes apóstolos da causa da redenção. Mas poderão igualmente viver longe da harmonia interior, que constitui a fonte divina e inesgotável da verdadeira felicidade. Porque se o homem ouve a lição da paz cristã sem o propósito firme de se lhe afeiçoar, é da própria recomendação do Senhor que esse bem celestial volte ao núcleo de origem como intransferível conquista de cada um. Olha só, então essa lição aqui de hoje falando dessa nossa paz interior, né? Tendo conquistado essa paz, né? Independente do que, vamos supor, a gente estiver vivendo exteriormente no momento, não vai abalar minha fé, porque já vai ter sido uma fé conquistada, uma fé trabalhada dentro de mim. Aí eu já não vou agir do modo violento. Vou sim ser uma pessoa pacificadora, né? Eu vou ser pacificadora. Eu vou incitar não a violência, porque isso tem de monte, né? Para incitar a violência, tem muitas pessoas que já fazem isso. Se a gente não revide uma agressão, se a gente não revide o olho por olho e o dente por dente, a gente é visto como fraco, como covarde. E aí tem também aquela outra pessoa que é a pacificadora. Quando vê uma pessoa discutindo, quando vê uma briga, uma discussão, vai lá, vai tentar trazer a harmonia ali naquele grupo, vai dar algum conselho, vai dizer para deixar para lá que a violência não resolve as coisas. Essa pessoa também pode ser vista como pacificadora. E aí vou também incitar a harmonia. Diante de uma desavença, eu vou tentar acalmar os ânimos, ser uma pacificadora, apaziguar uma situação que começar a perder o controle, eu vou ser uma pacificadora, porque o mundo pode estar assim desabando lá fora. Pode estar desabando lá fora, mas a pessoa que já adquiriu a paz continua e mantém a paz e a serenidade dentro dela. Eu gosto de muito pegar sempre Paulo de Tarso para dar muitos exemplos.
E Paulo, quando ele estava indo para Damasco, em busca lá de prender, caçar e prender o Ananias, ele ia fazendo uma grande reflexão da vida dele. Ia passando tudo ali em revista. A vida, os estudos, a família, o posto que ele tinha. Era uma pessoa com certeza invejado por muitos, mas Paulo mesmo, ele não trazia dentro dele aquela paz interior. Mesmo tendo um grande conhecimento das leis mosaicas, ele não tinha aquela paz. E ele invejava os cristãos, aqueles seguidores do Nazareno, que mesmo diante da morte, às vezes iam até cantando. Ele não compreendia como ele não tinha aquela paz. E aquelas pessoas humildes, que mal tinham às vezes o que comer, o que vestir, mas que tinha Jesus no coração, que era um seguidor de Jesus, do Cristo. E ele via e invejava aquela paz que aquelas pessoas simples traziam dentro delas. Mas ele pôde conhecer essa paz depois que ele também conheceu Jesus. Ele pôde adquirir, ele pôde sentir e viver essa paz dentro dele. Então também que nós possamos construir essa paz, tão sonhada paz dentro de nós. Muita paz a todos. Que Jesus nos abençoe, nos proteja, que possa iluminar o nosso caminho, guiar os nossos passos, hoje e sempre. Graças a Deus.